Você já se perguntou como seria a vida de alguém que nasceu em uma religião, mas depois se converteu a outra? E se essa pessoa fosse uma grande filósofa e teóloga, que dedicou sua inteligência e seu coração a buscar a verdade? E se essa pessoa fosse perseguida e morta por causa da sua fé e da sua origem? Pois bem, essa é a história do santo que vamos conhecer hoje. Ele ou ela viveu no século XX, em meio às turbulências da guerra e do ódio. Mas também encontrou a paz e o amor no seguimento de Cristo e na vida religiosa. Quem será esse santo ou santa tão especial? Fique comigo até o final deste vídeo e descubra. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Eu Me Abrigo em Ti. Aqui eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus e um ato de amor ao próximo em forma de inspiração aos nossos amigos santos que nos ajudam a viver de maneira santa e de forma a servir ao nosso bom Deus. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum vídeo novo. E se você quiser me ajudar a divulgar esse trabalho, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares nas redes sociais. Eu agradeço muito a sua ajuda. Era uma vez uma menina que nasceu em uma família muito religiosa. Seus pais eram judeus praticantes e ensinaram a ela os mandamentos e as tradições da sua fé. A menina era muito inteligente e curiosa, e gostava de estudar e aprender sobre tudo. Ela tinha um dom especial para a filosofia, que é a ciência que busca entender as causas e os princípios das coisas. Quando cresceu, ela foi estudar na universidade e se tornou uma grande filósofa. Ela admirava os pensadores gregos, como Platão e Aristóteles, que buscavam conhecer a verdade sobre Deus, o mundo e o homem. Ela também se interessou pela fenomenologia, que é uma corrente filosófica que estuda as experiências humanas como elas se manifestam na consciência. Mas apesar de todo o seu conhecimento e sabedoria, ela sentia que algo faltava em sua vida. Ela não tinha mais certeza da existência de Deus, nem do sentido da sua existência. Ela se sentia vazia e sem esperança. Um dia, ela foi visitar uma amiga que era católica. Na casa dela, ela encontrou um livro que chamou a sua atenção. Era a autobiografia de uma santa que viveu no século XIX na Espanha. Ela se chamava Teresa de Ávila, e era uma freira carmelita que teve muitas experiências místicas com Deus. A menina ficou curiosa e resolveu ler o livro. Ela ficou impressionada com a fé e o amor da santa por Deus. Ela sentiu que aquele livro falava diretamente ao seu coração. Ela pensou, é esta a verdade que eu procuro. Ela decidiu se converter ao catolicismo e se batizar. Ela escolheu o nome de Teresa, em homenagem à santa que a inspirou. Ela continuou a estudar e a ensinar filosofia, mas agora com uma nova luz. Ela queria unir a razão e a fé, e mostrar que elas não se opõem, mas se complementam. Ela queria usar o seu dom para servir a Deus e à Igreja. Mas nem todos aceitaram a sua conversão. Alguns dos seus parentes e amigos judeus se sentiram traídos e abandonados por ela. Eles não entendiam como ela podia deixar a sua religião de origem e abraçar outra. Ela também enfrentou a perseguição dos nazistas, que odiavam os judeus e os cristãos. Eles queriam eliminar todos os que não seguiam a sua ideologia de superioridade racial e violência. Ela teve que deixar a Polônia, onde nasceu, e se refugiar na Holanda, onde entrou para um convento de carmelitas. Ela queria seguir o exemplo de Teresa de Ávila, e se dedicar à oração e à contemplação. Ela tomou o nome de Teresa Benedita da Cruz, para expressar o seu amor pela cruz de Cristo, que é a fonte de salvação. Mas nem no convento ela estava segura. Os nazistas invadiram a Holanda e prenderam todos os judeus convertidos ao catolicismo. Eles levaram a menina, junto com a sua irmã Rosa, que também era católica, para um campo de concentração na Polônia. Lá, eles as mataram em uma câmara de gás, junto com muitos outros inocentes. A menina morreu como mártir da fé, dando testemunho do seu amor por Deus e pelo próximo. Ela não renegou as suas raízes judaicas, nem a sua vocação cristã. Ela foi fiel até o fim. Meus irmãos e irmãs, esta é a história do santo ou santa que celebramos hoje. Vocês já sabem quem é? Sim, é Santa Teresa Benedita da Cruz, mais conhecida como Edith Stein.
Ela nasceu em 1891 na Polônia, e morreu em 1942. Ela foi uma grande filósofa e teóloga, que se converteu do judaísmo ao catolicismo, e se tornou uma freira carmelita. Ela foi perseguida e morta pelos nazistas por causa da sua fé e da sua origem. Ela é um exemplo para nós de como buscar a verdade com a razão e com o coração, de como amar a Deus acima de tudo, e de como ser fiel à nossa vocação, mesmo diante das dificuldades e dos sofrimentos. Ela é uma das padroeiras da Europa, junto com outros santos que marcaram a história deste continente com o seu testemunho cristão. Ela também é uma ponte entre o judaísmo e o catolicismo, duas religiões que têm uma origem comum na revelação de Deus a Abraão e aos seus descendentes. Ela nos ensina a respeitar e a dialogar com os nossos irmãos judeus, que são o povo eleito por Deus, e com quem temos uma aliança eterna. Ela também nos inspira a combater toda forma de preconceito, discriminação e violência contra os nossos irmãos e irmãs de qualquer raça, cultura ou religião. Ela nos lembra que somos todos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, e chamados à sua glória. Uma passagem bíblica que se relaciona com a vida de Santa Teresa Benedita da Cruz é esta: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, dou minha vida pelas minhas ovelhas, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É preciso que eu as conduza também. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. João capítulo 10, versículos 14 ao 16. Esta passagem nos mostra que Jesus é o nosso bom pastor, que nos conhece pelo nome, que nos ama e que dá a sua vida por nós. Ele também nos diz que há outras ovelhas que não pertencem à sua igreja, mas que ele quer reunir em um só rebanho. Ele se refere aos judeus, aos pagãos e a todos os que ainda não o conhecem ou o seguem. Santa Teresa Benedita da Cruz foi uma dessas ovelhas que Jesus conduziu ao seu rebanho. Ela era judia, mas se tornou católica por graça de Deus. Ela escutou a voz de Jesus e o seguiu até a morte. Ela foi uma das suas testemunhas no meio de um mundo hostil e cruel. Também nos ensina a escutar a voz de Jesus em nossa vida, a seguir os seus passos, a amar os nossos irmãos e irmãs de todas as religiões e culturas, e a dar a nossa vida pela sua causa. Ela nos convida a sermos parte do seu rebanho, que é a sua igreja, onde ele é o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas. Meus irmãos e irmãs, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, onde eu contei a história de Santa Teresa Benedita da Cruz, uma santa mártir do nosso tempo, que nos inspira com o seu exemplo de fé, de amor e de coragem. Ela nos mostra que Deus tem um plano para cada um de nós, que Ele nos chama pelo nome, que Ele nos ama com um amor infinito, e que Ele nos quer perto dele. Também que devemos buscar a verdade com todo o nosso ser, com a nossa razão e com o nosso coração, e que devemos estar abertos à sua vontade em nossa vida. Devemos ser fiéis à nossa vocação, seja ela qual for, e que devemos estar dispostos a dar a nossa vida por Ele e pelo próximo. Ela mostra por fim que devemos ser testemunhas do seu amor no mundo, combatendo todo o mal com o bem, e promovendo a paz, a justiça e a fraternidade entre todos os povos. Que Santa Teresa Benedita da Cruz interceda por nós junto a Deus, para que possamos seguir o seu exemplo e viver como verdadeiros discípulos de Jesus. Que ela nos ajude a escutar a sua voz em nosso coração, e a responder com generosidade ao seu chamado. Que ela nos ajude também a amar a nossa igreja, onde Jesus é o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas. Que Deus abençoe vocês e suas famílias. E até o próximo vídeo.